Gente, eu vim falar aqui, a minha palavra de hoje é para as casadas, para os casados, tá? Para quem tem um matrimônio. Essa palavra ela vem bem forte no meu coração porque é um testemunho, tá? É um testemunho de quem errou muito por não obedecer a palavra de Deus. Então, eu peço que vocês acompanhem aí da Bíblia de vocês, abram sua Bíblia em Efésios, versículo 22, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 22. As mulheres é um tema polêmico, tá? Muito polêmico, principalmente para os dias de hoje. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como o Senhor, como ao Senhor. Versículo 23. Pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. 24. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, versículo 25. Amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo, com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Versículo 28. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. 29. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo fez a sua igreja. Essa é a vontade de Deus para o matrimônio. A vontade de Deus para o comportamento da mulher e a vontade de Deus para o comportamento do homem. Isso é o que acontece? Muitas vezes não, tá? Muitas vezes nós escolhemos a pessoa por quem a gente quer casar, a gente escolhe por paixão. A gente se apaixona pela pessoa e quer a pessoa na nossa vida. E a gente não tem a prudência de ver se essa pessoa vai nos amar da forma como está escrito aqui. Porque um homem só ama uma mulher dessa forma quando ele conhece verdadeiramente e ama verdadeiramente a Cristo. Porque quem ama verdadeiramente, conhece verdadeiramente a Cristo, quer entender a sua palavra. Tem o coração ardente de fazer a sua vontade. Quem ama a Cristo, primeiramente coloca Ele e a sua vontade, a sua palavra acima de tudo na sua vida. Então, se você escolheu uma pessoa que não tem essa característica, não coloca Cristo acima de tudo e de todos, esse homem ele não vai entender isso aqui. Ele não vai fazer isso aqui. Então, se eu estou falando agora com uma mulher, é seu dever fazer o que Cristo quer, para assim Cristo transformar o seu esposo, Cristo e não você. Porque muitas vezes, e eu aqui estou me incluindo, muitas vezes a gente fala, eu amo a Cristo, eu amo Jesus, Deus é em primeiro lugar na minha vida, mas a verdade é que nem sempre a gente cumpre a palavra dele, a gente faz a vontade dele. Porque, Kevin, como é que eu vou saber qual é a vontade de Cristo para mim? Qual é a vontade de Deus para mim? Aqui, ó. Bíblia, palavra, logos, palavra. Jesus é o logos, a palavra. Então, é através da palavra de Deus que a gente vai entender a vontade de Cristo para a nossa vida. Ai, mas o meu marido você não entende como ele é assim, ele é assado, ele é... Eu entendo, minha filha, eu entendo sim, eu sei que você está passando. Só que a sua fé tem que ser maior do que aquilo que você vê, do que aquilo que você está enxergando no momento, do que a realidade.
nós colhemos os frutos das nossas escolhas. Você escolheu essa pessoa para estar do seu lado para o resto da vida, porque matrimônio é para o resto da vida. Sei que hoje em dia não é mais assim, mas não é mais assim não pela vontade de Deus, mas sim porque as pessoas são egoístas e acham que pode fazer a sua própria vontade. E eu me incluo, tá? Então, se a gente escolheu essa pessoa, se a gente foi lá, levou ao altar, casou, confirmou a Cristo, fez uma aliança com aquela pessoa matrimonial, então é o nosso dever seguir a palavra de Deus. Por mais que essa pessoa ainda não queira fazer a vontade de Deus, que é amar você como Cristo amou a igreja, tratar você, santificar você através da palavra. Se ele ainda não despertou para isso, é o seu dever despertar. Eu sei, eu entendo você. Eu entendo que a gente percebe quando o homem não nos ama da forma como deveria estar amando. Eu entendo quando a gente percebe que ele não se importa com a gente da forma como deveria estar se importando, que ele não se importa com a nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso crescimento espiritual, com as nossas emoções. Eu sei o que você está passando. Só que você fazendo a vontade de Deus, você vai estar abrindo uma porta para Jesus entrar dentro de você e curar aquilo que lhe faz doer, curar a sua dor, lhe encher de amor, lhe fazer transbordar. Mas para isso você tem que fazer a vontade dele, você tem que dar o primeiro passo. Não dá para ficar medindo cabo de guerra com seu esposo dentro de casa. Isso afasta Cristo. Isso faz uma distorção na cabeça dos seus filhos, se você tiver. Você acaba vivendo em um lar desarmonioso, desordenado e prejudicando o futuro dos seus filhos. Não só os seus, não só você e o seu esposo, mas os seus filhos vão colher daquilo que eles estão vendo hoje. Então é importante essa consciência. Ah, Kevin, mas o meu marido é cristão. Tem muita. Ser cristão não é estar dentro de uma igreja. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, se dizem cristãos, mas não entendem Cristo. Só se entende Cristo quando se tem um encontro verdadeiro com Ele, quando se busca Ele na sua palavra, quando se deseja ter Ele dentro do seu coração. Aí sim se tem. Muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja por status, ou mesmo por tradição, mas não realmente por Cristo. Então seja você a pessoa que deseja ardentemente Cristo na sua vida. E Kevin, mas o que é ser submissa? Ser submissa é respeitar o seu marido. É respeitar quem ele é respeitar aquilo que ele está lhe pedindo, é respeitar a missão que vocês dois têm de construir uma família. Se ele não sente respeito de você e respeito no que ele fala, você rebate, ou você é reativa, porque você tá falando isso, mas faz totalmente diferente. Então, por causa disso, eu não vou lhe respeitar, eu não vou lhe obedecer, não vou fazer as coisas nas quais você me pede ajuda, nas quais eu sou ali o seu suporte. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós olhamos para a pessoa de quem é você? Você faz um monte de coisa errada e vem apontar o dedo para mim, vem querer que eu faça isso, vem querer que eu faça aquilo. E aí vem essa quebra de braço, né? E você pergunta quem é você. Mas aí eu te faço uma pergunta. Você está muito focado em quem ele é, mas quem é você? Quem é você? Porque se você for entrar na mesma pilha que ele, você está seguindo o mesmo caminho que ele. Então os dois estão ali e vão passar o resto da vida desse jeito até que um resolva colocar o ponto final nisso e mudar a história. Se muda de histórias quando a gente conhece Cristo e espera o milagre de Cristo. Tem fé. Então, ser submissa é respeito. O homem entende o respeito como amor. O respeito modifica o coração do homem. E ser submissa e respeitar o homem não significa que você vai ser uma pessoa que vai perder sua personalidade. Cuide de você. Se desenvolva espiritualmente, emocionalmente.
Porque muitas vezes a gente não consegue lidar com o nosso marido porque a gente não consegue lidar com as próprias emoções, com as nossas próprias frustrações. Não temos inteligência emocional. Então, cuide de você, faça um curso de inteligência emocional, tenha o hábito de fazer devocional, entender a palavra de Deus, ler a palavra de Deus todos os dias, coloque isso como prioridade. E aí você vai começando a receber o Espírito Santo e ele vai lhe guiando em como você tem que tratar o seu marido, em como você tem que falar com ele a hora adequada, o jeito adequado, mas isso só vem quando você busca verdadeiramente a mudança e não ficar querendo que o outro mude antes de você mesmo mudar. Deixe de lado as acusações. Gente, eu acredito que com quem eu tô falando aqui, com as mulheres aqui que estão me assistindo, eu tenho certeza que acusar o seu marido não lhe levou a nada. Isso aí eu não tenho nem dúvida. Ele levou a briga, a confusão, a ele querer fazer pirraça com você, ou tratamento de silêncio, ou medir força. Eu tenho certeza de que eu estou falando com mulheres que já passaram por isso. Então não adianta acusação. Isso fere o ego dos homens, e ferindo o ego deles, se eles tiverem problemas emocionais, se eles não conhecerem verdadeiramente a Cristo, eles vão tratar você como inimiga. E aí ficam dois inimigos dentro de casa. Quando você tiver alguma coisa para falar com ele, fale sobre você, sobre o que você está sentindo, sobre o que você está passando. Fale sobre você. Vou trazer aqui um exemplo para ficar mais fácil de compreender, né? Um exemplo meu, um exemplo verídico. Eu estava a todo custo querendo ser a Mulher Maravilha, a mulher forte, porque meu marido admira isso. Então eu queria arrumar casa, cuidar de filho, deixar tudo perfeito. E isso eu conseguia por um certo tempo, mas depois tudo desandava novamente, porque eu estava colocando um esforço extra-humano nisso. Isso não vinha da minha natureza. É um fardo muito pesado você ter um bebê, ter trabalho e ter uma casa para cuidar. Não dá. É humanamente impossível. Então, eu aprendi até a humildade de dizer, amor, eu não consigo. Eu não consigo. Bato meu peito e digo, pode ter mulheres que conseguem? Pode, mas eu não consigo. O que nos atrapalha muitas vezes é o orgulho. Sabe aquele orgulho de você não querer dar o braço a torcer e você querer culpar o outro? Ah, é porque você não tá vendo como eu me esforço. E você, o que é que você tá fazendo? Você não me ajuda o suficiente, né? Sempre aquela questão de não olhar para si. Admita as suas fragilidades, a sua vulnerabilidade. Quando você não consegue fazer isso, isso é orgulho. E é um pecado tremendo, horrível, que nos afasta de Deus. Então, eu admiti a minha vulnerabilidade. Olha, eu poderia fazer isso, mas para isso eu poderia cuidar da casa dessa forma, só que para isso eu teria que abdicar de ter um tempo de qualidade maior com o nosso filho. Ele fica ali, ele fica choroso, ele fica reclamando, e quando eu termino eu tô cansada, eu não consigo dar o meu máximo para ele. Não quero ser essa mãe. E nem o meu filho merece essa mãe. Então, é realmente você olhar para dentro. Olhar por que você age dessa forma ou daquela forma e abrir o coração para o seu esposo. Porque se você fizer esse movimento e for sincera, o teu esposo vai ver sinceridade em você. E ele vai fazer alguma coisa em relação àquilo. Então, o movimento é esse. É ser vulnerável, não ter medo da sua vulnerabilidade, de falar sobre as suas limitações, sobre as suas fraquezas, sobre a vulnerabilidade que você tem com seu esposo e não culpá-lo e não agredi-lo verbalmente e não apontar o dedo para ele. Isso mancha, isso fere o relacionamento de vocês. Ah, Kevin, mas ele não tá vendo? Isso é tão óbvio. Como é que ele não tá enxergando isso? Não, gente, ele não tá vendo, ele não tá enxergando. Porque ele é outro ser humano, ele não é você. Muitas vezes a gente age pensando que o outro pensa igual a gente, sente igual a gente, e não é assim.
Você precisa se mostrar, você precisa mostrar as suas limitações, fraquezas, vulnerabilidades para ele. Então, reflita sobre aquilo que você sente que não está conseguindo ou que está lhe fazendo mal e tenha um diálogo, fale a verdade para o seu marido. E principalmente, seja você essa mudança. Traga o respeito ao seu marido para dentro da relação. Obedeça a palavra de Deus e veja Deus agindo ao seu favor. Tenha fé que ele vai fazer a transformação no seu marido.